Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe mais um dia na nossa vida. Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Peço que você fique no vídeo, fique até o final, que no final nós vamos estar orando. E Deus certamente vai estar abençoando tua vida, abençoando tua casa e também a tua família, amém? Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, eu quero falar uma palavra aqui sobre o chamado de Abraão, né? Que Deus, naquela época, Deus chamou Abraão para servir a ele e Abraão precisou ter muita confiança em Deus e muita coragem. Por isso que Abraão foi considerado o pai da fé. Ele é pai da fé. Nós somos filhos de Abraão segundo a fé. Porque para você estar num lugar e você deixar tudo que você conquistou ali, pegar sua família, pegar sua esposa, pegar seus servos, suas servas e ir embora para outra terra que Deus mandou, tá entendendo? Só confiando na palavra de Deus, naquilo que Deus mandou fazer. Então hoje é preciso ter muita coragem, né, para a pessoa fazer, tomar uma atitude assim. Ninguém vai tomar uma atitude precipitada, porque a gente sabe que os dias de hoje são muito difíceis, né, para a gente viver nessa terra. A gente tem que ter certeza daquilo que a gente quer, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente vai fazer, porque se der errado, é difícil, tá entendendo? Naquela época também foi difícil para Abraão. Só que Abraão, quando saiu da terra dele, ele não saiu de mão vazia, ele saiu com aquela riqueza, né? Aquela bênção que ele já tinha conquistado ali na terra. Então ele levou somente Ló e a mulher dele. E os servos que ele tinha ali, as servas, foram com ele também. Para a terra de Canaã, né? Mas só que chega no caminho, vem as provas, vem as dificuldades. Então uma coisa é você estar numa cidade que você está perto do mercado, está perto da farmácia, está perto do... Tudo que você quer está perto de você. E de repente você vai para um lugar que essas coisas, para você chegar nela, vai andar quilômetro e quilômetro para poder chegar no lugar que você quer comprar uma coisa, fazer uma compra, tá entendendo? Então as coisas ficam mais difíceis, tudo fica difícil. Mas se a gente não confiar no que Deus falou, a gente não vamos para canto nenhum, nunca vamos sair do lugar que a gente está, tá entendendo? Nunca vai tomar uma atitude. Porque a gente não tem que ter medo das consequências que vai vir, porque se Deus mandou, ele vai também assumir as consequências, né? As coisas que vier, os problemas que vier, ele vai resolver para a gente, porque ele é o nosso Deus. Ele não vai deixar você perecer. Mas às vezes a pessoa fica com medo. Tem muitas pessoas, às vezes, que dizem assim, ó Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Se o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. E na hora que Deus testa ela, na hora que Deus manda ela fazer uma coisa, ela se acovarde e não vai fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala diante de Deus. Porque às vezes a gente diz que vai fazer uma coisa e quando Deus manda a gente fazer, a gente não quer fazer. A gente endurece o coração e não quer ouvir a voz de Deus, não quer obedecer, porque fica com medo daquela situação, com medo de sair daquele lugar, com medo de tomar uma atitude. E Deus quer que você haja para poder agir também na tua vida. Se você não agir, Deus não vai agir nunca, tá entendendo? Então, a gente tem que ter essa certeza. E aqui no capítulo 12 de Gênesis, né, fala sobre esse chamado de Abraão, que diz assim, ó, Deus chama Abraão e ele faz promessa, tá entendendo? Porque quando Deus te chama para um negócio, ele faz promessa para você. E as promessas dele se cumprem, todas elas. Nenhuma cai por terra. Quando Deus fala, ele cumpre. Tá entendendo? Você ter certeza, é isso que eu estou falando, ter certeza que Deus te chamou, que Deus mandou você fazer, para você não ficar fazendo uma coisa com dúvida, porque quem faz com dúvida está pecando, tá entendendo? E se estiver pecando, não vai ser abençoado. Então a gente tem que ter certeza. Aí diz assim, ó, sai-te da tua, glória a Deus, sai-te da tua parentela e da casa de teus pais, para a terra que eu te mostrarei, tá entendendo? Sai-te da tua parentela, porque os parentes estão ali tudo junto, apoiando, às vezes outros não apoiam, mas estão ali todo mundo junto, né? Se caso com a pessoa acontecer alguma coisa, faltar alguma coisa, não vai na casa de um, pede um socorro, vai na casa de outro, não que não queira dar, mas vai. Mas não é esse o caso, tá entendendo? Quando Abraão foi para o deserto com Sara, era ele e Deus, e ele tinha que se garantir ali com a família dele, ali naquele deserto, naquele caminho que ele ia, tá entendendo? Com os servos, com as ovelhinhas dele que ele tinha para comer, né? Por isso que Deus não deixou ele sair de mão vazia, porque ele tinha que ter recursos para poder comer no meio do caminho, para poder lutar e conquistar outras coisas. Porque naquele tempo, naquele tempo de Abraão, tá entendendo?
ele saiu, mas no caminho ele sabia que ele ia encontrar grupo de homens que roubavam as pessoas que viajavam, que parava aí no caminho para tomar as coisas que ele ia levando e até matava, tá entendendo? Mas só que Deus nunca entregou Abraão na mão de nenhum grupo desse. Nenhum desses grupos que se levantaram para querer afrontar Abraão, Deus não entregou Abraão na mão de nenhum desses, tá entendendo? Então a gente não tem que ter medo, a gente tem que confiar em Deus, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas, tem o domínio das coisas aqui nessa terra. Então a gente tem que confiar nele, porque se a gente for olhar para nossas condições, a gente nunca vamos fazer a vontade de Deus. E o inimigo sabe que o homem é fraco, o homem ele teme, ele tem medo, tá entendendo? Então a gente tem que pedir a Deus para tirar todo esse medo do nosso coração, tirar essas dúvidas, tá entendendo? E fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque a vida da gente aqui, agora é somente uma passagem, tá entendendo? Porque a nossa vida mesmo eterna é no céu. A gente vamos viver na presença de Deus. A vida aqui é só um tempo que a gente vamos viver aqui, esse tempo passa rápido. A gente não sabe quando vai embora daqui, se é hoje, se é amanhã, se é para o ano, ninguém sabe, só quem sabe é Deus. Então a gente tem que estar sempre preparado para, no dia que Deus quiser levar a gente embora dessa terra aqui, a gente ir de cabeça erguida, porque a gente sabe que a gente vai, tá entendendo, um dia se encontrar com Ele. Então a gente está aqui falando sobre esse chamado de Abraão, porque Deus já tem falado com você, Deus já tem enviado alguém para dar a certeza para você daquelas coisas que você quer fazer e você ainda está em dúvida, você não acredita ainda que Deus vai fazer, porque você acha que as suas condições não dá, mas Deus vai te dar condições. Deus deu pão no deserto para o povo, deu carne, deu água, Deus não deixou ninguém morrer quando ele tirou aquele povo do Egito, ele não deixou faltar nada. A palavra de Deus diz que nem as vestes, nem o sapato dele envelhecia, porque Deus, está entendendo, renovava tudo, Deus fazia tudo que eles precisavam, Deus estava ali suprindo a necessidade dele. Mas a ansiedade de muitos era chegar logo na terra, era chegar logo na bênção, tá entendendo? Não queria deixar Deus lapidar o coração dele, lapidar ele, para poder tomar posse daquela vitória, para poder chegar na terra abençoado e permanecer abençoado. Eles quiseram, no deserto, adorar outros deuses, eles quiseram murmurar contra Moisés e contra Arão, fizeram tudo errado e muitos morreram, muitos pereceram no deserto por causa da desobediência à palavra de Deus. Ah, irmão, por que você está falando essa palavra agora de manhã? Porque Deus quer que você escute essa palavra, porque Ele vai, se Ele não te chamou ainda por alguma coisa, Ele vai te chamar, logo logo Ele vai te chamar, e você tem que ter certeza que Deus está te chamando também, porque é difícil deixar a vida que a gente está vivendo no lugar. Toda mudança, irmão, traz o constrangimento. Você está acostumado a fazer uma coisa do dia a dia, tudo aí, muda alguma coisa e já vem um constrangimento para poder você se adaptar com aquela outra situação, com aquela outra condição. Mas a gente se adapta, porque o ser humano ele tem essa capacidade de se adaptar com as coisas. O ser humano ele se acostuma com toda a situação que Deus colocar, ele se adapta rápido, porque Deus dá condições para ele se adaptar. Né? No verso 2 diz, e foi-te eis uma grande nação, e fazer-te-eis uma grande nação, abençoar-te-eis e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, glória a Deus. Tá entendendo? Então você vê aqui que Deus prometeu isso a Abraão, né? E disse que ia fazer dele uma grande nação. E ele ia ser uma bênção, como é, né? Que Abraão é uma bênção, porque a gente está dizendo que a gente é filho de Abraão, segundo a fé que Abraão teve em Deus, a confiança, a certeza, que naquela época ninguém conhecia Deus. O primeiro homem a conhecer, ter essa comunhão, essa aproximação com Deus foi Abraão. Por isso que Deus considerava Abraão amigo dele, tá entendendo? Abraão foi amigo de Deus. Porque Deus falava e ele obedecia, ele não queria nem saber. Muitas vezes a Sara questionava com ele e tudo, mas ele estava sempre fazendo a vontade de Deus, sempre obedecendo a Deus. Porque essa é a característica do homem que tem chamado de Deus, que é escolhido por Deus para fazer a vontade de Deus, amém? Então não deixe ninguém tirar essa certeza de você. Não deixe ninguém colocar dúvida no teu coração a respeito de servir a Deus, tá entendendo? E no verso 3 diz assim, ó, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, tá entendendo? Então, Deus faz todas essas promessas para Abraão, tá entendendo? E garante a ele que aqueles que abençoar Abraão, Deus vai abençoar ele.
E aqueles que quiser amaldiçoar, Deus vai amaldiçoar, tá entendendo? Porque uma pessoa vem para junto de você para te dar uma palavra de fé, uma palavra de confiança. Quando a gente fala ajudar, irmão, não é somente ajudar com dinheiro, com comida, não. É ajudar em tudo, apoiar na oração, dar conselho, tá entendendo? Uma palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente precisa de ouvir uma palavra de Deus e tudo já se resolve, tá entendendo? Mas as pessoas às vezes querem sacudir palavra de maldição contra a tua vida, quer te amaldiçoar, e Deus está dizendo que essas pessoas ele vai amaldiçoar tudinho. Não sou eu que estou falando, é Deus. Então nunca abra a sua boca para amaldiçoar ninguém. Se você não puder ajudar, também não vai atrapalhar a vida de ninguém. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Que você seja abençoado por essa palavra e saia desse vídeo crendo que Deus vai te chamar. Se Ele não te chamou ainda, Ele vai te chamar para fazer alguma coisa para Ele. E nessa hora esteja pronto para dar ouvido e obedecer à voz de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nessa manhã gloriosa de oração, mais um dia, meu Deus, que o Senhor veio falar conosco, meu Deus, conforme a tua vontade, Pai. Porque às vezes a gente quer escutar uma coisa, mas a gente tem que abrir o coração para escutar o que o Senhor quer falar com nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe esse irmão, abençoe essa família, abençoe esse irmão, meu Pai, que vai sair de casa para trabalhar agora, esse que já está voltando para a casa do trabalho, que trabalhou à noite. Guarda a vida de cada um na tua presença, Pai. Toma essa mãe de família, esse pai de família, toma esse comerciante, esse empresário, toma esse motorista, meu Deus, que vai sair para trabalhar no trânsito, guarda a vida dele, protege, livra de tudo quanto for acidente, Pai, de assalto, de tudo quanto for de ruim, de briga, de contenda no trânsito. É o que eu te peço, meu Deus, nessa manhã, pela vida de todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.